Fala aí, galera, excelente quarta-feira para todo mundo, chegando com mais informações, mais notícias de Fluminense nesta quarta, dia de finalizar a preparação para o jogo desta quinta-feira contra o Volta Redonda, mais um jogo pelo Campeonato Carioca, uma partida que ganhou relevância depois de 2 tropeços consecutivos do Flu dentro do Campeonato Carioca. Será muito importante vencer esse confronto para não começar a se complicar na tabela de classificação. Vou falar um pouquinho sobre o clima depois do que aconteceu no domingo. Muita gente me perguntando, e aí, como é que tá? Os jogadores já estão tranquilos, comissão técnica também, tá tudo certo, tudo dominado já, a página virada. Enfim, vou falar sobre isso um pouquinho aqui também. E, novamente, sobre o André, que segue sendo alvo dos clubes europeus. Mas tem uma notícia boa, a janela de transferências fechou na Europa e, portanto, agora, de fato, pelo menos para as principais ligas europeias, não é mais possível uma transferência. Só que o André, evidentemente, não deixará de ser um alvo do futebol europeu para a próxima janela do verão europeu. Deixa aí o seu like, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, não conheço ainda o seu trabalho, vou me inscrever, eu nem te conheço. Enfim, eu sou o Vitor Lessa, setorista do Fluminense pelas rádios Globo e CBN, e aqui no YouTube falando só para você, torcedor tricolor, trazendo diariamente notícias e informações sobre o Flu. Então, deixe seu like, comente e se inscreva aqui no canal se você puder, para dar aquela força, beleza? Vamos lá, vamos de notícia então. Vou começar falando sobre o clima no CT Carlos Castilho depois do que aconteceu no domingo. Algumas coisas que eu vou falar aqui, até comentei ontem na live com o Vilela e também com o José Ilan, de que na segunda-feira, dia seguinte ao clássico, evidentemente o clima estava pesado, não só pelo episódio do pênalti, mas também porque foi uma derrota num clássico, não foi um jogo decisivo, mas perder clássico, evidentemente, nunca é bom. E o dia seguinte, portanto, não é motivo de festa. Isso é claro. E eu também não sou de subestimar um clássico, né, como aparentemente a equipe subestimou, de uma certa forma, direta, querendo ou não. Porque, por mais que não tenha sido um jogo decisivo, é um clássico. Então, assim, ele deve ser valorizado como tal. Tem um peso, não é um peso definitivo, mas tem um peso na avaliação. Então, o clima ainda era, né, um pouco ruim por tudo, pelo contexto todo. O técnico Fernando Diniz ainda estava muito chateado, muito aborrecido com o que aconteceu no dia anterior, mas ontem, pelo que me disseram, assim, o Diniz já estava de boa, já trabalhando normalmente, sem aquele ar de aborrecimento. Os jogadores também seguiram a vida, tocaram a vida, não ficaram assim, não houve aquela sensação de que aquele episódio estava sendo ainda motivo de debate, né, que todos estavam remoendo aquilo. É meio que internamente, para jogadores da comissão técnica, é meio que página virada, apesar de que nós não tivemos todas as respostas. Mas assim, para quem estava preocupado, o Fluminense está perdendo o vestiário, o Diniz está perdendo o vestiário, está perdendo o controle do vestiário. Gente, assim, longe disso, tá? Não é, primeiro que isso não faz nem sentido ter um peso tão grande a esse ponto, né? Segundo, que a cobrança, ela tem que acontecer. A cobrança dentro do vestiário é normal, entre os jogadores, entre treinadores e jogadores. Então, isso foi o que eu falei, acho que no domingo, na segunda, enfim. Estranho seria se nenhuma cobrança tivesse ocorrido. E os jogadores sabem, pelo menos deveriam saber, que tomaram uma atitude errada. Então, assim, internamente, caso encerrado, tá todo mundo trabalhando, se preparando para os próximos confrontos. E o próximo é o Volta Redonda amanhã. E aí fica a dúvida, depois do empate contra o Boa Vista e da derrota para o Botafogo, o Fluminense deve seguir revezando o time titular e time reserva. Muita gente é contra a escalação do time reserva. O que eu ouvi ontem, eu não sei se isso mudou hoje, que hoje é o dia de fato em que o Diniz define o time titular. O que eu ouvi ontem é que muito provavelmente o Fluminense enfrentaria o Volta Redonda com os titulares e o clássico contra o Vasco também. Só que no domingo contra o Audax, a possibilidade, a tendência é de que o Diniz volte a escalar novamente os reservas. E por que eu já
não sou tão a favor assim. Por alguns motivos que eu expus ontem na live também lá com o Vilela, com o Ilan, de que eu acho que o mais interessante a partir de agora seria mesclar, pegar os jogadores que estão se destacando no time reserva e dar uma mesclada com o time titular. Na minha opinião, eu acho que fica mais, eu acho que vai acrescentar mais, que vai ficar mais fácil para que esses jogadores possam demonstrar realmente o seu potencial e em que nível eles estão. Porque em algum momento isso vai acabar acontecendo. O Diniz já falou, só que ele não soube precisar ou não quis precisar quando exatamente isso vai acontecer. Só que eu acho que as melhores partidas do Keno, por exemplo, foi quando ele entrou no time titular, mesmo no decorrer da partida. Na minha opinião. Queria muito ver o Lima atuando ao lado do André, por exemplo, sendo testado. O Giovani, mais uma vez, ali ao lado do Ganso. O Keno no lugar do Iago, atuando no ataque, mudando um pouco a configuração tática da equipe. São, enfim, mudanças, testes que eu gostaria de ver. O Jorge sendo titular, começando o jogo com o time titular, para ver se realmente em que nível ele está. Eu, pelo menos, penso assim. Mas, a princípio, pelo que eu tenho escutado, isso não vai mudar agora. A tendência é que o Diniz mantenha esse rodízio, só que o jogo contra o Volta Redonda, por ser importante, além de vir de dois resultados ruins, o Fluminense precisa vencer, porque se perder, pode sair até do G4, com uma vitória do Botafogo e uma vitória do Bangu. Então é um jogo que ganhou um ar de importância nesse sentido. Então, e também porque o Volta Redonda tem uma boa equipe. Ganhou do Vasco, não foi por acaso. Então é claro que é correto escalar o time titular contra o Volta Redonda. Agora, eu particularmente, gostaria de ver essa mesclagem e acho que seria mais interessante para os jogadores. Acho que acrescentaria, também facilitaria o entendimento do jogo e o entrosamento também com os demais jogadores. Porque essa coisa de... o Diniz tem uma opinião de que, atuando ali junto, terá uma facilidade maior de entrosamento, para pegar entrosamento, do que pegando uma, duas, três peças e colocando no time titular. Eu confesso que não sou muito... não concordo muito com isso. Mas enfim, quem é o treinador é o Diniz. Evidentemente, ele sabe o que está fazendo, entende que isso é o melhor para o grupo. Então vamos ver o que vai acontecer. Vencer esse jogo é fundamental. Eu acho que só vai enfrentar o Audax com reservas se vencer esse jogo. Pelo menos é o que eu penso. Porque senão vai começar a ficar complicado. Enfim, e esse time também precisa mostrar futebol. Um bom futebol que a gente ainda não viu em 2023 e a gente está esperando. E para fechar aqui, galera, falando do André. O André que recebeu uma proposta, como a gente sabe, alta de 20 milhões de euros do Fulham na Inglaterra. Essa proposta foi negada pelo jogador. O Fluminense já disse que não irá vender. Só que, evidentemente, como era de se imaginar, o André foi alvo de muitos clubes. Muitos clubes devem ter feito sondagens ao empresário do André. O Carlos Leite, isso é mais que natural que aconteça, devido a tudo que ele vem apresentando nas últimas temporadas. O GE. Globo trouxe uma matéria hoje afirmando que ele foi alvo de clubes da França, da Holanda, da Espanha e também de Portugal, além, claro, da Inglaterra, essa proposta que veio do Fulham. A boa notícia é que a janela de transferências lá da Europa, ela fechou, encerrou ontem, dia 31. Então, para as principais ligas, o André não poderá ir mais. Não nesta janela de inverno europeu. Mas tem a janela de verão no meio do ano, que é uma janela mais forte dos clubes porque é final de temporada, início de temporada. Então, é evidente que no meio do ano eles vão voltar com tudo para levar o André. E provavelmente não só o Fulham. Então aí a gente vai ter novamente momentos ali de tensão com a possibilidade de perder o André. Só que ele deu a palavra que vai ficar até o final do ano. O presidente Mário Bittencourt deu a palavra de que ele vai ficar até o final do ano. Então cabe a nós, a toda a torcida, acreditar que essa palavra será mantida. Acho muito difícil alguém vir e pagar a multa rescisória. E mesmo pagando a multa rescisória, o jogador também precisa concordar em ir. Agora, que esse assédio vai ser tão forte quanto foi agora, no meio do ano, isso é um fato. E provavelmente não vai ser só o Fulham. Nessa matéria do GE,
ela diz também que o Furno não desistiu ainda do André, que vai fazer novas propostas. Provavelmente, ainda mais se ele estiver jogando bem e se no meio do caminho ainda tiver uma convocação para a seleção brasileira, aí, meu amigo, aí segura, porque os caras vão vir com tudo aí no meio do ano e naturalmente esse valor também vai aumentar, e é nisso que a diretoria está apostando, né? Na valorização do André, principalmente em caso de convocação para a seleção brasileira. Enfim, é isso. Agora não tem muito o que fazer, é aguardar, torcer para que realmente esse acordo ele seja cumprido até o fim. Eu particularmente acredito, pelo que é o André, por tudo que ele vem mostrando, por toda a postura que ele vem apresentando desde sempre, eu acredito que isso vai acontecer, mas que a carga será pesada no meio do ano, se ele estiver bem, se ele estiver fazendo mais uma grande temporada, e isso eu acho que não tenho muita dúvida em relação a essa possibilidade. Deixe aí seu comentário, seu like no vídeo, se inscreva no canal, por favor, dê essa força e não se esqueça, vamos bater 50 mil inscritos aí rapidinho. Claro, se vocês derem essa força compartilhando os vídeos aí nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram, onde você estiver, com os amigos, familiares, conto muito com vocês, beleza? Fiquem ligados que ao longo do dia a gente volta com mais informação aqui no canal do Lessa. Um abraço, galera!